sempre fui muito fascinada por essa área, né? Então, vamos entender um pouquinho, pelo menos, assim, a parte do conceito, né? A parte conceitual, apesar de a gente ter vários estudantes de medicina veterinária, tem vários pesquisadores aqui presentes, mas existe um outro público que também precisa entender o conceito, né? Do comportamento, o conceito da etologia. Existe o Charles Snowdon, eu gosto muito do que ele escreve, né? Ele diz que a etologia, que o comportamento é a ligação entre o organismo e o ambiente, uma das propriedades mais importantes da vida animal. É papel fundamental nas adaptações biológicas, é o que interage com o ambiente, né? É parte de um organismo tanto quanto sua pele, suas asas, etc. Então, a beleza de um animal inclui seus atributos comportamentais. E eu acho fantástico essa colocação dele, né? Então, quem tiver interesse de ler todo esse artigo, é um artigo falando, né? O tema é o significado da pesquisa em comportamento animal, e ele aborda de várias maneiras o que é o comportamento animal, né? E eu sou fascinada por essas colocações dele. E existe também um outro conceito dado pela WPA e pela Universidade de Bristol, que eles dizem que o comportamento são as escolhas feitas pelo animal como resultado da análise dos estímulos ambientais, frequentemente muitos. Então, toda vez que a gente pensar em comportamento, né, existem esses vários estímulos, né, no ambiente, que com certeza vai afetar aquele comportamento. Então, isso é um fator muito importante para a gente seguir em frente de tudo que a gente vai estar abordando aqui na palestra. A parte de etologia, né, existem, por exemplo, duas etólogas que eu gosto muito de um conceito que elas deram para a palavra etologia, simplesmente batendo um papo, né? Então, conversando com a Patrícia Monticelli, ela diz assim: a etologia é o estudo do comportamento biológico, é a abordagem evolutiva do comportamento, né? A gente tem que pensar aí em ontogênese, né? Então, a origem, o desenvolvimento mesmo de um indivíduo, né? O processo evolutivo dele, né? Uma outra etóloga, que é a Patrícia Izar, ela diz que etologia é o estudo biológico do comportamento, é aplicar o raciocínio biológico, isso eu achei fantástico, né? Então, é vida, né? Então, quando a gente fala de etologia, claro que a gente lembra do Lawrence e seus gansos, né? Maravilhosos. E falando no modo geral, para a gente seguir em frente, o que é o comportamento mesmo, né? Então, é todo o mecanismo, toda a história de vida, como se comunicam, como se reproduzem, etc. Tudo. A gente vai estudar absolutamente tudo quando a gente fala de comportamento animal, tá? Porém, um fato muito importante para a gente estudar esse comportamento, né? É conhecer a espécie que a gente vai estudar. Então, não adianta eu saber só o conceito de etologia se eu não conheço a espécie que eu vou estudar. Então, faça um estudo profundo daquela espécie que você realmente quer abordar, né? E como hoje o nosso tema é comportamento canino, aí eu pergunto, nós conhecemos os cães? Nós realmente conhecemos os cães? Os cães de raça, os cães sem raças definidas, nós realmente conhecemos, né? Será que a gente pode conhecer aqueles que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, conhecemos aqueles que nós estudamos, né? Mas, realmente, o que tem para eu conhecer desses cães, né? Então, lembra, o comportamento eu tenho que ir a fundo em cada espécie que eu vou estudar. É muito importante. É muito importante abordar tudo que eu quero saber daquela espécie, né? Então, assim, a dica é, principalmente aqueles que vão trabalhar com cães direto ou indiretamente, eu preciso ter esse conhecimento, tá? É imprescindível isso. E como eles falam? Para conhecer um pouquinho deles, como eles falam, né? Para a gente observar um pouquinho isso, existem a parte dos 5 sentidos, né, dos cães. Então, como que eles falam? Como eles usam isso? Como eles comunicam com a gente? Né? E entre eles também, tá?
Então, a parte do olfato é fundamental para eles. Eles utilizam como um fator até primordial para eles, né? E se a gente lembrar, quem já viu uma ninhada de cães, a gente vê que eles não nascem enxergando, não nascem ouvindo, mas eles nascem com o olfato apurado e eles conseguem, já nascem e já vão diretamente mamar, né? Eles já vão diretamente se alimentar, ok? Então, o olfato é fundamental para eles se comunicarem, tá? Depois vem a audição, e depois da audição, a gente pode ver que vem a visão. Então, são 3 sentidos muito, muito importantes para os cães, tá? Ah, mas e os demais? São importantes? São. Todos os 5 sentidos são importantes para eles se comunicarem, tá? Tanto que vem depois o tato e o paladar, vem depois. O paladar é a última coisa do cão, né? Então, eu digo que eles comem primeiro para depois saber o que é, ok? Mas, assim, o que eu quero mostrar com isso é que esses 3 sentidos são importantes. Então, quando um cão se aproxima para conhecer um outro cão, o que ele faz primeiro, né? Ele vai cheirar, ele vai se conhecer dessa forma. E idem quando a gente recebe uma visita em casa, que quem tem cão sabe, quando a gente recebe uma visita em casa, ele vai cheirar. Então, eu sempre falo, olha, deixe o cão cheirar, né? Seja educado, deixe o cão te cheirar, ok? Então, é assim que eles se comunicam com a gente, e entre eles, ok? Então, isso é como eles falam. Mas e nós? Nós entendemos o que eles estão falando para a gente? Né? Se eu me deparar com uma situação dessa, será que eu entendo o que ele está querendo dizer para mim? Será que ele está apenas sorrindo para mim? Ou ele está dizendo, olha, não chegue perto, né? Então, é importante também a gente fazer esse entendimento, né, do que eles querem nos dizer. Essa é fácil, né? O que ele está querendo aí? Essa é mais fácil para a gente entender, né? Mas, e aí? E o que eles sentem? Como eles sentem, né? Aí entra numa parte que eu gostaria de abordar com vocês, que é a senciência, né? Eu não consigo falar como os cães sentem se eu não entender a senciência, se eu não entender o que é essa senciência, né? E se a gente começar a pensar, será que só nós, animais humanos, somos sencientes? Então, se eu não conseguir entender isso, né, eu não vou saber ir a fundo nas emoções dos cães, ir a fundo na ansiedade, no estresse, ok? Então, só um conceito de senciência, né, a gente está falando aí de consciência, de cognição, tá? O Ian Duncan, bem lá atrás, ele já falava que é a capacidade de sentir, ele já olhava isso, né, e ele dizia assim, tem um texto dele que ele diz assim, todas as experiências que nós vivemos, me parece que estão abertas para os animais também, né, então olha o que ele dizia lá em 1993, ele dizia, me parece que estão abertas para os animais também, por que não? Né, porque só nós sentimos, né? Então, a senciência é a capacidade de sentir sensações e sentimentos com consciência, ok? Então, isso só veio a comprovação para a gente, o ok para a gente, dizer para a gente assim, olha, os animais sentem, com a declaração de Cambridge, em 2012, tá? Então, quem tiver curiosidade, pode acessar através do YouTube, dar um Google, que essa declaração tem até o videozinho contando tudo isso, como que eles fizeram, o que eles analisaram, né? Mas eles declararam, sim, que todos os animais são sencientes. Então, isso para a gente é muito importante saber, para a gente falar de emoções, né? Para a gente saber se os animais sentem mesmo. E tem 2 exemplos de senciência que eu gosto muito de mostrar, que é o magpie, que é um pássaro típico dos Estados Unidos, o Mark Benkoff, que é um biólogo, um etólogo, né, ele diz que essa espécie de pássaro, de ave, ele tem um funeral, então, quando um ente querido falece, né,
nessa espécie, eles têm um ritual de funeral. E esse ritual pode ser visto no YouTube, tem vários pesquisa mostrando isso. Ele conta nesse artigo, né, o que ele acha da emoção dos animais, né, e isso foi até antes dessa declaração de Cambridge, tá? Então, ele já trabalhava com essa parte da emoção nos animais. Então, quem tiver interesse, tem esse artigo, é muito interessante, muito mesmo, tá? Tem o livro, né? Então, assim, um fator muito interessante da gente estudar, né? As emoções nos animais. E a outra, que eu amo de paixão, que eu sempre vou citá-la, é a Coco, né? Essa gorila. E existe no YouTube um vídeo maravilhoso, demonstrando o quão emotiva ela fica quando ela perde o gatinho de estimação dela, né? Como ela manifesta essa emoção, tá? Então, é um vídeo maravilhoso, dá para vocês olharem isso. E a Coco, ela faleceu faz pouco tempo, né? Ela foi uma gorila que fez sua história, né? Então, tem revistas falando dela, tem capítulos de livro falando dela, tem artigos falando dela, né? Então, é uma demonstração, é um exemplo de senciência. Sim, os animais sentem, né? E os cães? Se a gente está falando de senciência, e os cães? Eles são emotivos, eles sentem emoções, eles não só sentem emoções, mas eles conseguem sentir emoções na gente, com a gente, né? Então, os cães são realmente capazes de reconhecer as emoções? Sim, né? Eles são capazes. A doutora Karine e a doutora Natália, do Instituto de Psicologia de São Paulo, da USP, elas escreveram um livro maravilhoso, eu indico super esse livro, e elas dizem isso, sim, são capazes de categorizar informações emocionais providas de faces e vocalizações, processamentos cognitivos bastante semelhantes aos nossos. Então, significa que, né, nesse livro, elas mostram grandes pesquisas em relação aos cães conseguirem notar na gente não só a face, mas as nossas vocalizações também, né, baseada nessas emoções que a gente está falando. Então, sim, os cães são capazes, né, de sentir essas emoções. E será que eles são semelhantes a nós, então? Essa é uma pergunta. Será? Será que são? Claro que são, né? Então, a gente vai ver, quem trabalha com clínica, a gente vê muito isso, né? Alguns cães são muito parecidos com seus tutores, muito mesmo, né? Então, assim, a pergunta é, mas e o que a gente, qual é a nossa influência nesses cães? O que a gente faz para influenciá-los, né? Que tipo de influência nós realmente temos com os nossos cães? Vocês já pensaram nisso? Essa é a pergunta que a Gray, que é essa cãozinha linda, maravilhosa, que eu trabalhei com ela no abrigo, né? Então, a carinha dela, ela olhava para mim e falava, e aí? Tá? Já pensaram nisso? Que tipo de influência nós temos, né? Será que a gente pensa muito em moral social dos cães? A gente pensa em função dos cães, né? Será que é isso a nossa influência? Então, quando a gente fala de moral social dos cães, a gente pensa muito em alguns autores, né? Então, James Serpell, ele fala, é apenas quando a gente quer saber da influência, né, que os cães, que a gente tem perante nossos cães, né, ele diz no artigo dele, ele diz, é apenas por acharmos que eles sentem como nós, é que nossa relação com eles faz sentido, isso há muito tempo atrás, né, então, ele diz isso, ele fala isso, então, a gente acha que eles sentem como nós, então a nossa relação faz sentido, né, então, será que é isso que a gente devolve para os cães, né, já o Donaldson, ele diz, mais recente, ele diz, é importante uma compreensão do seu comportamento para que a interação seja justa
e ética para o cão, né? Então, aqui é importante, por que essa fala dele? Porque quando eu olho o comportamento, né, quando eu penso no comportamento do cão, ele aqui está dizendo que é importante para que a gente pense também de uma maneira justa e ética para o cão, e não só para a gente, né? Ah, eu quero ter um cão, porque eu gosto de ter um cão. Então, eu tenho que saber se esse cão está bem, né? Se eu também tenho uma interação com ele justa e ética, tá? Então, isso é bom para a gente realmente pensar como a gente está interpretando certos comportamentos. Como é que eu vejo isso? Será que a minha interpretação é justa para ele? É justa para o cão? Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê com muitos tutores, né? O jeito, a maneira que eles interpretam o comportamento, nem sempre é uma maneira justa para o cão, nem sempre é aquilo que realmente o cão está fazendo, está agindo, né? Então, quando eu pergunto como interpretamos certos comportamentos, quando eu penso que alguns tutores relatam, putz, ele faz as coisas por vingança. Poxa, vingança, né? Se a gente for olhar no dicionário, é quando você se sente lesado por um ato e agiu voluntariamente para lesar o outro, né? Então, o tutor chega em casa e se depara com uma situação dessa. E aí ele diz, nossa, ele fez isso por vingança, né? Então, assim, é isso que a gente vai entender. Será que ele fez isso por vingança? Ou existe um outro fator atrás disso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai interpretar esses comportamentos, ok? E aí, uma outra colocação é culpa, né? Então, a gente lembra que no livro da doutora Karine e da doutora Natália, elas falaram que os cães reconhecem a nossa face, né? Eles conseguem ter esse reconhecimento, tanto no vocal quanto na face. Então, se eu tô brava, né? E uma frase que a gente sempre escuta o tutor dizer para o cãozinho quando ele faz alguma coisa é: o que é isso? Quem fez isso? Né? Ainda aponta, assim, né? Para aquilo que o cãozinho fez, né? Mas será que é isso? Será que ele realmente está se sentindo culpado? Então, pelo dicionário, a culpa é a consciência da violação de regras, né? Saber distinguir que quebrou a regra, tá? Então, olha como a gente está interpretando os comportamentos, ok? Então, se eu chego em casa, né? O tutor chega em casa e depara com uma situação dessa, a primeira coisa que ele vai fazer é: quem fez isso? O que é isso, né? E aí a gente vê essa carinha linda olhando para a gente desse jeito. Então, como é que eu estou interpretando isso? Por que esse cão está fazendo isso? Tá? Então, é muito importante a gente saber. Porque qualquer benefício de viver com um cão pode realmente acabar, né? Quando eles apresentam comportamentos indesejáveis, sem dúvida nenhuma, né? Então, lembra daquela fala, né? Será que a gente está olhando para esse comportamento e vendo o lado do cão, vendo com um comprometimento ético com ele, né? Será isso? Então, é importante a gente saber, não só essa parte da moral social do cão, mas também é importante a gente saber as influências sociais, tá? Então, que tem dois casos que vocês já devem conhecer, são dois cães que conquistaram estátuas, né? Um é o Hachiko e o outro é o Bob. O Hachiko é mais recente, que é o Akita, que viveu lá do Japão, viveu em Tóquio, e o Bob é muito mais antigo, que foi um Skye Terrier que viveu em Edimburgo. Então, assim, são dois cães que eles tiveram sua história contada, né? Por influências sociais, sem dúvida, mas tiveram suas histórias contadas. Por quê? Pela movimentação que eles fizeram, pela movimentação que esses tutores respeitaram, né? Então, assim, para entender direitinho a história, quando a gente fala de influências sociais, a gente bate na função dos cães,
tá? Então, o Bob, que foi um cão mais antigo, ele foi aquele cãozinho que ficou no túmulo do seu tutor, após, ele ficou durante 14 anos, ou seja, até ele falecer, no túmulo do seu tutor, tá? Então, as pessoas começaram a tentar tirar ele de lá, mudar de lugar, né? E o que acontecia? Ele voltava sempre para o mesmo lugar, e ali ele ficava, tá? O Hachiko, o Hashi, foi a mesma coisa, uma história contada em filme, né? Um filme mais recente, vocês devem, acho que muita gente conhece, tá? Que foi aquele que o seu tutor viajava de trem, ele o acompanhava na estação de trem, né? E um certo dia, esse tutor sofreu um AVC e não retornou. Mas esse cão continuou fazendo a mesma coisa, por mais que as pessoas tentassem tirar ele, mudaram ele de cidade, prenderam ele numa casa, com grades, com tudo, para ele não sair, entendeu? Mas por mais que todo mundo tentou fazer isso, não adiantou, sabe? Ele ia novamente fazer o quê? Então, o que que eles faziam? Ambos cumpriam a tarefa que estavam habituados a cumprir, né? Então, isso é uma parte que a gente deve respeitar nos cães, né? Muitos vão cumprir aquilo, a sua tarefa, mas o que aconteceu com a função desses cães, né? O que nós fizemos, como nós interpretamos isso? Isso é importante a gente perguntar, né? A função do cão mudou muito. Antigamente ele servia como um cão de guarda, né? Ele tinha uma utilidade, né? Hoje, os cães foram transformados em companhia. Só isso, tá? Então, que função é essa dos cães para a gente? Como a gente enxerga isso? E por eles estarem apenas como companhia para a gente, será que eles estão felizes? Será que é isso? Será que é isso? Será que nossa influência chegou nisso, né? O que que nós fizemos com o comportamento deles? Né? Então, aí, claro, tudo se transforma em estresse. Tudo é tédio, tudo é ansiedade, né? Tudo vai por esse caminho. Quando a gente pensa em ter um cão só como companhia, eu tenho que pensar o que que eu estou fazendo com ele, de que forma, né? Qual é a minha influência ali nele, com ele, tá? Então, uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente vai ver tudo isso, mas vamos entender o conceito do estresse, né? O que que é esse estresse? Por que a gente está causando isso nesses animais, né? Então, o estresse geralmente é isso, é exaustão física, emocional, né? Quando você tem alguma razão ou um sofrimento, um trauma, um cansaço, uma pressão, existem N coisas que causam estresse, que são os estressores, né? A gente chama tudo que causa o estresse são os estressores, né? E é exatamente o que quando você perde o equilíbrio, perdeu o equilíbrio, né? Então, isso causa um estresse grande. Isso não é só na gente, isso causa nos cães também, né? Então, o estresse é a resposta biológica do nosso corpo, né, com relação a várias circunstâncias causadas, que são os estressores, né, e perde o conceito. Então, aqui tem um artigo bem interessante, que ele fala da dosagem do cortisol, para a gente dosar esse estresse. E eu vou ter uns dados também com relação à minha pesquisa, estou ansiosa. A gente vai começar a rodar eu coletei saliva, né, no meu trabalho de pesquisa com os cães de abrigo, então foram coletadas em 3 momentos, né, na baia, quando eu tiro para treiná-los, para interagir com eles, para brincar com eles, eu coleto após isso, e coleto 30 minutos após. Então, existe a gente tem grande expectativa que essa coleta, né, que esses dados vão conduzir a gente num grande artigo aí para a gente demonstrar esse estresse, né? Então, essa é uma maneira da gente demonstrar o estresse nos cães, ok? E aí, eu pergunto, e o estresse para os cães? Então, assim, vamos
entender por que lembra que eu falei das das funções dos cães, né, que eu falei da moral, de como a gente começa a interpretar as coisas, o comportamento dos cães, né, então, para a gente relaxar, maratonar na Netflix, não ter o que fazer, não ter rotina, tudo isso é maravilhoso para a gente, né, então, assim, quando eu posso deitar no sofá e maratonar na Netflix, é prazeroso para a gente, é bom, né? É relaxante, ao contrário de estresse para a gente, né? Mas para os cães, não, gente. Para o cão é o oposto disso, né? O cão, ele gosta de uma rotina, ele precisa de exercícios, ele precisa de passeio, né? Ele precisa de enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, né? Tem até a gente usa vários brinquedos que a gente mesmo pode confeccionar em casa. Um deles é a garrafa PET, super fácil, né? Você pega uma garrafa PET de água, faz o furinho, coloca petisco lá dentro. Isso é um enriquecimento para ele, né? Ele precisa de socialização, né? Eu sempre digo que cão, gente, precisa ser cão. Ele precisa cavar, ele precisa roer, né? E a falta disso tudo, gente, é o que causa estresse para o cão. Simples assim, exatamente isso que causa o estresse, a falta de tudo isso, né? Então, aí vai a pergunta de novo, o que a gente está fazendo com os nossos cães, né? E aí leva o quê? Claro, a ansiedade. A ansiedade é um prejuízo do estresse. Esse cão não está saindo, esse cão não está fazendo nada, esse cão não está interagindo com o seu tutor, né? E isso causa ansiedade. Então, quanto tempo faz que você não brinca com o seu cão? Essa é uma pergunta para todos aqui presentes. Quanto tempo faz que você não brinca com o seu cão, né? Então, a ansiedade por separação, e agora a gente está vendo muito isso também, porque por conta da pandemia, né, os tutores acabaram ficando em casa, trabalhando em casa, e agora as coisas estão querendo retomar, né, vai causar toda essa ansiedade por separação, né, então, aí eu indico que nós vamos conversar sobre a ansiedade por separação, esse tema que eu quero abordar, que é o que veio, o que trouxe do estresse, né, então, tudo que foi falado de comportamento, de influência que nós temos sobre esses cães, né, de ter trazidos para nossa casa, o que a falta de brincar, de interagir faz, chegar até essa ansiedade por separação, ok? Então, a terminologia são assim, várias para conversar sobre esse distúrbio, né, exatamente. Então, vocês podem encontrar em literatura ansiedade de separação, distúrbios relacionados à separação, problemas relacionados à separação, síndrome da ansiedade de separação, o SAS, ou transtorno de ansiedade de separação. Então, N terminologia, tá, que vocês podem encontrar na literatura. A gente vai usar hoje a síndrome da ansiedade de separação, o SAS, tá? Então, o que causou isso? O que é essa ansiedade? Tá? Então, ansiedade é a antecipação apreensiva de um perigo futuro acompanhado da disforia, alteração e tudo mais. Então, quando eu lembro lá que eu não fui passear com meu cão, que meu cão está estressado, que eu não estou dando atenção, tudo isso pode levar a essa também, que eu estou ausente agora, né? Então, tudo isso leva o cão à síndrome de ansiedade de separação. O que é, gente? Um comportamento inadequado. E aí, lembra daquele slide que eu coloquei? Que todo comportamento inadequado pode não agradar ao tutor, né? E isso acaba virando um problema, né? Essa ansiedade, o cão pode desenvolver simplesmente quando ele está só. E estar só pode ser até o real mesmo, tipo, o tutor saiu e o cão está só, ou um só imaginário, um só virtual, né? O cão está separado por uma porta de ambiente, de repente o tutor está trabalhando e não pode ficar com o cão naquele momento, né? Mas tudo isso, gente, por quê? A gente vai entender todos os sinais e o que a gente pode fazer para o cão não chegar nisso,
né? Vamos lembrar de o que a gente tem de influência sobre esse comportamento, ok? Então, para falar, são 3 sinais muito, muito, muito característicos do SAS, né? A destruição, que a gente falou, né? Um comportamento inadequado. A gente falou daquela parte de vingança, né? O dono chega e se depara com uma situação dessa, vai logo dizendo, olha, que vingança, eu te deixei sozinho, né? Você fez por vingança e tudo mais. Né? E geralmente o cão destrói algo que pode dar proximidade com o seu tutor, uma janela, uma porta, né? Pode ser a cadeira que dê acesso àquela janela, ele pode destruir, né? Um outro sinal é a vocalização excessiva. E esse, quem vai avisar o tutor vai ser o vizinho. Com certeza, os vizinhos vão estar avisando, falar, olha, o tutor vai chegar, ele vai falar, nossa, seu cão não para de latir, ele não para, né? E a outra é a eliminação imprópria de urina, que aí chega naquela fase, naquela parte que eu mostrei lá, o que é isso? O que é isso? Né? É fácil o tutor chegar e falar, olha, o que é isso que você fez? Tá? Então, qual é a nossa influência no comportamento? Como a gente está olhando o comportamento desse cão, né? Lembra-se que a gente precisa olhar e entender o que é importante para o cão, né? E não só para a gente, tá? Existem outros sinais, né, que a gente vê, claro, em sintomas fisiológicos, como uma salivação excessiva, uma palpitação, o cão pode ficar ofegante, ou simplesmente ficar parado no lugar, freezing, né, ele fica quieto, fica lá, não se mexe. O dono sai, o dono chega, o cão está na mesma posição, não faz absolutamente nada, fica lá, estagnado, ok? Comportamento repetitivo, claro, né, ele pode desenvolver isso, ele pode desenvolver autotrauma, né, esses sinais já são sinais mais avançados, tá? Os 3 sinais anteriores são sinais mais fáceis de diagnosticar e super próprio, né, de SAS. Um autotrauma, a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico diferencial para uma dermatite, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E quais são as causas, né? Como a gente pode saber, tá? Claro, gente, o apego é a explicação principal, a dependência do cão com relação àquele tutor, né? Lembra da pergunta, o que a gente está fazendo com o cão? Qual é a nossa influência sobre esse cão, sobre esse comportamento, né? Então, o apego no cão, gente, é intrínseco, isso não adianta, isso é dele, né? É dele, são todas as respostas os estímulos do nosso comportamento, ok? Então, depende do que a gente faz, aquele cão vai ter a sua resposta. Simples assim, né? E o pior disso é quando ele passa a ter um hiperapego. E isso é uma próprio do tutor. O tutor causa esse hiperapego. Então, o apego do cão já é intrínseco dele. Mas o hiperapego, tá? É quando o cão está desenvolvendo toda a sua atividade de acordo com a atividade do tutor. E isso, quem causa, né, lembra que a gente falou do nosso comportamento em relação ao cão, de como a gente influencia, né? Então, isso é aquele tutor que vai no banheiro, leva o cão, vai tomar banho, leva o cão, né? Tudo faz com o cão, né? E muitas vezes faz com o cão no colo quando é pequeno, tá? Não deixa o cão nem fazer o exercício normal, tá? Então, isso é muito grave. Quando ele tem esse hiperapego, as causas, desculpa, os sinais já são mais tristes, né, que chega a parte de autotrauma, a parte de comportamentos repetitivos, né, então isso é uma causa muito importante, a gente precisa entender o porquê disso, né, então, qual é o tratamento? Oi? 9 minutos. Obrigada, estou terminando, obrigada. Então, o tratamento, gente, é simples, é muito zen, é muito fácil, tá? Então, é simplesmente, se o problema é a dependência do cão, eu simplesmente preciso aumentar a independência do cão.
Preciso fazer atividades regularmente. Lembra aquela pergunta? Quanto tempo você não brinca com o seu cão? Quanto tempo você não passeia com o seu cão? O cão precisa ser cão, o cão precisa viver em matilha, o cão precisa buscar a socialização, né? A socialização, claro que a gente está em tempos de pandemia e devemos tomar cuidado, mas todo município tem uma praça de cão, né? A praça dos cachorros, às vezes até chamada assim, né? Então, vá passear com o seu cão, deixe ele socializar. Se você não pode fazer isso, se você não tem esse tempo, né? A gente deve isso ao cão, então procure uma creche que possa fazer isso, né, por você. Use brinquedos inteligentes, né, isso é muito importante, gente, tá? Então, são coisas simples de tratamento, né, procurar um especialista, lógico, eu preciso tratar isso, né, então, eu digo que o tutor causou e o tutor tem que resolver, ok? Tá? Então, a parte de considerações finais do SAS a parte de sinal, a gente deve considerar também fatores diferentes, como a idade. Então, de repente, é um filhotinho, eu chego em casa e ele fez xixizinho fora do lugar, né? Gente, ele precisa aprender, né? Ele tem que passar pela fase de educação para aprender o lugar correto, ok? Eu devo tratar também o SAS como uma abordagem holística. Eu preciso olhar toda a parte clínica do cão também, né? Lembra que eu falei do sinal diagnóstico diferencial, né? De autotrauma, que pode ser uma dermatite? Então, não vamos esquecer disso, tá? Analisar o apego e atitudes do tutor. Lembra que eu falei que a gente tem muita influência sobre os cães, né? Então, eu posso saber por que, às vezes, o tutor tem 2, 3 cães e um desenvolve. Que jeito esse tutor está tratando? Como ele está observando o comportamento desse cão, ok? Entender as motivações e mecanismo do SAS, tá? Então, eu preciso entender o que está motivando aquilo, tá? E os episódios, gente, eu esqueci de comentar, é triste, porque o cão, quando você chega em casa, o cão está exausto, porque os episódios acontecem, por exemplo, eu saio, daí 20 minutinhos acontece um episódio, né, por exemplo, o cão uivando, o cão caminhando pelo local, aí para um pouquinho, descansa, de repente acontece de novo o episódio, então o cão está exausto, quando eu chego, eles sofrem muito por essa ansiedade. Então, entender o que está motivando isso, qual é o gatilho disso, é muito importante para o resultado, né? Claro, para o diagnóstico, para o sucesso do tratamento. E aí, gente, tratar cada um de forma diferente, né? Não adianta você falar para a vizinha, ai, o especialista falou isso para mim, meu cachorro tá assim, aí o vizinho fala, ai, o meu tá igual, eu vou fazer a mesma coisa. Não. Cada cão é um cão, os cães são individuais, né? Eu não devo tratar, como diz os autores aí, né, não há livro de receita, né, o SAS não deve ser tratado como uma condição homogênea, então cada cão é um cão, ok? Não é receita de bolo, tá? Então, que tipo de influência nós realmente temos em nossos cães, tá? Então, de novo, vamos pensar um pouco nisso, ok? Tá? Então, eu tô causando estresse, eu tô comprometendo o bem-estar desse cão, tá, gente? Então, isso é muito importante. Quando eu paro para pensar um pouco nisso, eu realmente vou conseguir ter um cão que não passe por esse estresse, não passe por essa ansiedade, né? Um cão que esteja ok com o seu bem-estar. Lembra? Eu tenho que pensar nele, no comprometimento que eu tenho com relação ao comportamento dele, à ética dele e, claro, o bem-estar, né? Então, eu tenho que pensar nele, sempre, ok? E eu gosto muito dessa frase, né, para terminar, que o Mark Beckhoff fala, ele diz, desafio você a olhar no fundo dos olhos dos animais com medo ou sentindo dor, e então tentar negar para você mesmo ou para outros que esses indivíduos não estão sentindo nada, né? Então, é bem isso serve para qualquer tipo de animal, a gente está falando de cães aqui, mas é uma frase que caberia em qualquer animal, né? É bom a gente pensar no que eles estão sentindo, como eles estão sentindo, né? Eu sempre gosto de pensar nisso.
E aí eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez, o SEXP por esse convite. Estou muito orgulhosa de fazer parte desse laboratório, e eu dedico essa apresentação à minha cachorrinha, a Nisha, que me deixou esse ano, e ela me ensinou muita coisa. Foram 17 anos de convivência, 17 anos de ensinamentos, e devo muito a ela, por tudo que por toda essa paixão com os cães, né? E então, muito obrigada, fica aqui o meu contato, tá? E eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela palestra, Ana. Nós tivemos um problema com a transmissão do YouTube, entretanto eu gravei a palestra e vai tá salva, vai dar tudo certo aqui. A partir de agora, então, nós estamos abertos a perguntas. Maravilhoso, Ana. Uma preocupação que a gente tem, eu trabalhei com a parte do comportamento repetitivo há muito tempo. O Mark Beckhoff também, a gente dividiu o palco numa apresentação na Suécia. Ele deu um livro para o Maurício na época. E com a Georgia Mason, a gente discutia muito como as pessoas têm usado medidas farmacológicas para controlar o comportamento anormal. Eu me incomodo demais porque são poucos os estudos bem feitos das pessoas utilizam um medicamento que é utilizado em humano e assim divide pelo peso do cão, sem estudo assim, eu não sei o que você queria contar para nós. Então, é por isso que eu gostei da sua abordagem, porque você pediu para a gente buscar as causas, né? Mas eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa busca nossa da pílula perfeita para resolver o problema. O que você tem para contar para nós sobre isso, Ana? Boa colocação, professor. Eu particularmente, eu não gosto de tratar os cães, eu não uso nenhum medicamento, simplesmente eu uso o que é mais importante para os cães. Então, quando alguém busca entra em contato comigo e fala, olha, meu cão tá fazendo isso, são comportamentos inadequados, né, a gente julga inadequado, o tutor julga inadequado, então, eu sempre gosto de olhar para o lado do cão e trabalhar essas necessidades dos cães, né, é dessa forma que eu gosto. Eu não sou a favor, eu particularmente, não sou a favor de nenhum medicamento, mesmo florais e tudo mais, né? Eu gosto de tratar, de devolver para o cão todas essa parte que eles, naturalmente, né, intrínseco deles, eles gostam. Então, eu pergunto para o tutor, tá passeando com ele? Tá fazendo exercício? Ele tem contato com outros cães? Né? Você interage com ele na sua casa? Né? Então, tudo isso é simples tratamento, professor. Com esse tipo de tratamento, eu consigo solucionar um comportamento inadequado, tá? Então, eu não sou a favor do medicamento, eu sou a favor de ensinar o tutor a respeitar essa parte de comportamento dos cães, essa parte de interação com eles, que eles gostam, né? Eu ensino a fazer essas garrafinhas PETs, e deixar nesse ambiente, se o tutor não tem tempo. Eu gosto de falar para o tutor ter pelo menos um tipo de interação com ele. Então, eu não consigo sair, que tenha um circuito dentro de casa com esse cão, entendeu? Mas simplesmente você trata um comportamento inadequado. Claro que, lembra, a gente tem que saber qual é o gatilho desse comportamento inadequado, né? E ir direto na raiz dele, tratar dessa forma. Espero ter respondido, professor. Ana, eu li um artigo que foi publicado no ano passado pela Lina Roth, que ela mostrou que o nível de cortisol dos cães varia de acordo com os níveis de cortisol do tutor, independente da época do ano,
da questão climática, de qualquer outra coisa. E eu achei muito curioso isso. Você já viu alguma coisa sobre isso? Sim, eu li isso também, né? Então, lembra assim, o tutor tem muita influência sobre aquele cão, né? Então, é exatamente isso que essa pesquisa mostra, né? É muito parecido, né? Então, aquela foto que eu mostrei brincando, né, dos tutores parecidos com o dono, não só fisicamente, né? Eles realmente depende muito do que você está fazendo com o seu cão dentro da sua casa, dentro do seu ambiente e no seu dia a dia, né? O cão é uma cópia disso. Então é isso. Geralmente o tutor ele está estressado, o cão também vai estar estressado e aí vai. A gente vê muito isso. Eu tenho um trabalho maravilhoso da Karen Allen nos Estados Unidos. Eu tinha uma estudante, o nome dela é Miyuki Tauchi, quando eu estava na Alemanha, a gente trabalhou essas questões, mas o que influencia o estado fisiológico do cão é a afinidade com o tutor. Então, se você colocar, se na sua casa, por exemplo, aqui em casa tem a Molly e tem a Venus, daí tem a Márcia, tem eu, o Maurício e a Isadora. Assim, ó, o que os trabalhos a gente conhece é que, na verdade, a pessoa de mais influência no animal é que ele vai estar respondendo. É incrível. E a Karen Allen tem uns trabalhos fantásticos, porque não tem nada que mais estresse uma pessoa do que você ser desafiado na frente do seu parceiro. Então, se fizer uma prova para mim, ela fez um trabalho incrível com executivos e também com mulheres assim, dando uns testes cognitivos na frente das parceiras ou das parceiras na frente dos cães, assim. E só que a pergunta lá era se o cão mitigava o efeito e o impacto no cão, assim. Então, o que acontece é que em situações realmente de um estresse causado por essa expectativa do seu parceiro, da sua parceira, de que você vai ser o melhor, assim, os cães têm um impacto incrível. Então, essa sincronia, ela é absolutamente fascinante. E as nossas rotinas, na verdade, acabam sendo parte desse processo patológico. É uma área, assim, incrível, assim, que a gente está muito interessado em coisa. Mas eu tenho... A Miyuki Tauchi trabalhou comigo na Alemanha, depois ela veio fazer doutorado, mudou o trabalho dela, mas a gente tinha uns dados incríveis. A gente pegou estudantes, mas assim, não adiantava. Se o cão é de um amigo que estava com você, esquece. Ele não está nem aí. O cão tem que ser seu, mas seu no sentido de... Não que você diz que o cão é seu, mas que o cão considere assim. E aqui em casa não tem dúvida nenhuma que a Márcia é a pessoa que determina assim, o estado emocional dos cães, né? Mas é fascinante. E os gansos do Lorenz, eu conheci, continuam lá. Eu estive lá em Blumenau, eu estive lá visitando. Ainda tem estudantes que passam o verão seguindo eles lá nas montanhas da Áustria. Eu estive lá. Isso foi em 97, 98. Eu estive lá vendo os gansos. Tem os... Cara, deve ser muitas gerações, mas tem estudantes que passam lá, assim, fazendo toda a parte de imprinting. É fascinante mesmo, mas... Mais perguntas? Pois é, talvez nós tenhamos mais uma. Bem, então, não havendo mais perguntas, nós gostaríamos de te agradecer, Ana, pela presença, pela disponibilidade. E na semana que vem nós contaremos com a presença do professor Mário Berneto. E é isso, muito obrigado a todos. Obrigada.